Nós, aparentemente, estamos a 1 ano do próximo pleito municipal. As eleições ocorrerão dia 6 de outubro, mas nós sabemos que o cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral, está com o cadastro aberto ainda, ou seja, é possível que nesse momento o eleitor compareça, faça seu primeiro título, altere seu local de votação, quite suas multas, regularize. E esse prazo vai até o dia 8 de maio do ano que vem. Então, é um primeiro prazo importante para os eleitores. Tanto para os candidatos também, nós teremos o calendário eleitoral que vai estar estabelecendo as normas aí para todo o ano vindouro, de candidatura, filiação e tudo mais. Mas o que nos preocupa agora, nesse momento, são o número de eleitores que estão cancelados e estão faltando com a biometria, a coleta biométrica pendente ainda de regularização. Ou seja, isso tem que ser feito aqui no cartório, Por mais que ele consiga iniciar o processo pela internet, finalizar tem que ser aqui. Isso. Toda a coleta biométrica, que é o quê? É a coleta da assinatura digital, da fotografia e das impressões digitais do eleitor, ela é feita no cadastro eleitoral. A Justiça Eleitoral teve que suspender essa coleta desde 2020 por conta das medidas sanitárias, de prevenção ao Covid. Todavia, em 2023, nós retomamos gradativamente essa coleta e nas eleições passadas, 2020 e eleição geral 2022, o eleitor não ficou naquele meio termo, os que já tinham a biometria coletada e os que ainda não tinham, porque fizeram atendimento online. Então, hoje, atualmente, esse eleitor que faz o atendimento online, ele é orientado a procurar o cartório eleitoral no prazo de 30 dias, sob pena do seu requerimento ser indeferido. Já o eleitor que comparece presencialmente, ele tem no ato do atendimento a coleta das suas digitais, da fotografia e da sua assinatura. Ou seja, esse eleitor vai estar totalmente regular com a Justiça Eleitoral. Aqui em Campo Verde, nós já temos 92% do eleitorado apto que está com a biometria regular. Todavia, nós temos ainda mais de 2.000 eleitores nessa situação. Então, o que a gente pede para que esse eleitor compareça o quanto antes, evite filas, porque o cadastro, quando fechar, ele não vai mais, a Justiça Eleitoral fecha para planejar o pleito e esse eleitor não conseguirá mais atualizar seus dados e nem fazer a coleta biométrica. Até na primeira quinzena de dezembro, a Justiça Eleitoral vai emitir as normas regulamentadoras, que vão orientar todos os prazos, todas as situações, as previsões, não cria norma, mas regulamenta como será atos preparatórios, toda a fiscalização, como que vai ser a prestação de contas, representações por propaganda irregular. Toda eleição vai ser regulamentada a partir até março do ano que vem, mas em dezembro já o TSE já emite o calendário eleitoral. Então, para quem deseja se candidatar, tem que ficar atento principalmente aos prazos. Ou seja, desde o 1º de janeiro, a gente já começa com prazos importantíssimos para a Justiça Eleitoral, com relação à pesquisa, à divulgação de pesquisas de pretenso candidato, ela deve ser registrada. E daí vamos seguindo durante todo o ano. Para quem deseja se candidatar, tem que estar filiado a um partido político. Existe o prazo de ser filiado de 6 meses, ou seja, março do ano que vem, se não me engano, 7 de março, esse eleitor tem que estar filiado ao partido ao qual ele pretenda concorrer para as eleições. Então, aí depende de se candidato servidor público, ele tem que estar atento ao prazo que vai se desincompatibilizar, portanto, já tem que começar a se estruturar. Os partidos que estão irregulares, a Justiça Eleitoral tem notificado, porque nós estamos com várias ações de suspensão de anotação do órgão partidário. Aqueles que não prestaram contas, estão omissos, inclusive os candidatos que também deixaram de prestar contas. Se pretendem concorrer novamente nas próximas eleições, eles devem estar quite, para regularizar a sua situação eleitoral. Então, se ele pretendendo se candidatar novamente, ele deverá regularizar essa omissão da prestação de contas. Ou seja, falta pouco menos de 1 ano, mas os prazos são curtos, o pessoal tem que agilizar, inclusive o eleitor, o candidato, todo mundo, o quanto antes conseguir resolver seus problemas, melhor, Lembrando que a coleta biométrica ela não demora mais que 15 minutos, dependendo se o eleitor tem algum problema nas suas digitais, mas é bem rapidinho. Nesse momento, o atendimento aqui, como você pode ver, está bem tranquilo, não está havendo filas, o que não ocorre sempre em anos de eleições. Portanto, o eleitor compareça ao cartório, mesmo os que moram mais distantes, compareça o quanto antes, tire um dia de folga, a gente faz uma declaração de comparecimento aqui, porque a coleta biométrica, ela é obrigatória. Então, todo eleitor que já fez seu título e principalmente esse período aí da pandemia, ele deve comparecer no cartório, não deixe de comparecer para não ter problemas com a sua quitação eleitoral. Agora, em 2023,
já retomado todo o atendimento biométrico, toda a forma de coleta em todo o Brasil, não há mais desculpa para o eleitor deixar seu cadastro biométrico. Então, para a Justiça Eleitoral foi feito de forma gradativa para não haver prejuízo, mas a partir de agora é obrigatório. Então, lembrando só que o eleitor que fez durante a pandemia até 2023, que ainda não tem sua biometria coletada, ele deve o quanto antes da data final do fechamento do cadastro, né, procurar aqui o cartório eleitoral de Campo Verde, desejando trocar seu local de votação, alterar seu nome, porque muitas vezes dá problema com o nome de casado, né, e que o eleitor dá essas divergências com o CPF. Então, é importante que esse eleitor compareça o quanto antes e evite a aglomeração e filas ao final do prazo.